Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tomás e hoje eu vim aqui com vocês corrigir a lista do Enem de função de segundo grau do Simplifica Matemática, que está no nosso link do Google Drive. Bom, antes de começar a correção, eu vou lembrar vocês que tem algumas questões dessas 11 da lista que tem um link abaixo da questão que tem a solução no YouTube, não todas. E eu vim aqui fazer as restantes para vocês, as que não tem nenhum link de correção, beleza? Vamos começar aqui com a questão 1, que descreve a trajetória de uma bala de canhão por meio de uma parábola de função quadrática, certo? Primeiro aqui nós descrevemos a fórmula da função quadrática, comum a todas as funções, que é y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e anotamos os pontos que o enunciado dá. O ponto onde a bola cai, que é 0 e 0, o ponto do vértice, que é a altura máxima. Como dito no enunciado, a altura máxima é 25 e o ponto de x não foi divulgado, mas nós sabemos que é x do vértice, pois 25 é o y do vértice. E o ponto de partida da bola, que é onde está localizado o canhão, que é x 150 e y 0. Bom, a parte 1 da questão, nós podemos fazer esse ponto 0 e 0, e é uma dica muito importante para a questão de função quadrática, é você descobrir logo o valor de c nos pontos em que x é igual a 0. Por quê? Quando x é igual a 0, diretamente o valor de c vai ser o de y. Se colocarmos a fórmula da função quadrática aqui, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e substituirmos, o valor de y é 0, nesse caso, mas pode ser qualquer um, e o valor de x é 0, certo? Aí nós teremos a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0. Independente do valor de a e de b, aqui sempre vai dar 0. E o que sobrará vai ser c igual ao valor de y, certo? Nesse caso, c é igual a 0. Então, para descobrir a função, que é o que a questão pede, eu já elimino c da fórmula. Pode ser porque é 0. Y igual a ax ao quadrado mais bx. Foi isso que sobrou, certo? Então, para a segunda parte, nós vamos observar aqui o outro ponto, o ponto de partida do canhão, porque esse nós já temos os dois valores, certo? Esse aqui a gente ainda não tem, que o x do vértice ainda é desconhecido para a gente, certo? Coloquei a fórmula da nossa questão aqui sem o c, que o c é igual a 0, e substituir, correto? Ó, 0 aqui, que é o valor de y, aí aqui é x ao quadrado, certo? Eu tenho 150 ao quadrado, que eu já coloquei o valor aqui direto, 22.500, mais bx. Bx é quem? X é 150. 150 vezes b, 150b. Certo? Temos essa fórmula aqui. Agora, eu vou isolar o b, deslocando o a para a esquerda. Tornando aqui, com sinal negativo, porque eu passei o a para o outro lado, menos 22.500 igual a 150b. Certo? Eu cortei um zero de cada lado para simplificar. E passei o 15 para aqui. Certo? 15 estava multiplicando o b. Passou dividindo. Eu deixei o b agora isolado. 2.250 dividido por 15 dá 150. Eu tenho sinal negativo, eu mantenho ele. Então, menos 150a é igual a b. Nós temos essa fórmula aqui, que eu vou deixar quieto por enquanto, que nós vamos usar mais posteriormente na questão, beleza? Aqui no x do vértice, nós não temos o valor, mas nós sabemos que x do vértice é igual ao quê? Menos b sobre 2a. E o 25 aqui continua. Só que eu não tenho agora o valor de b. Não é menos 150 sobre a. Então, eu substituo aqui menos 150 sobre a. Corto o a, certo? O sinal de menos com o de menos aqui vai dar mais. E eu divido 150 por 2, dá 75. Então, o ponto do vértice, nós já sabemos agora, é 75 e 25. Correto? E com isso, eu consigo montar outra fórmula além dessa que nós fizemos anteriormente. Olha, eu pego a estrutura y igual a ax ao quadrado mais bx e substituo. Ó. Y igual a 25, igual a vezes x ao quadrado, 75 ao quadrado, mais b vezes 75, certo? Fazendo as continhas, 25 igual a 75 ao quadrado, que é 5.625, mais 75b. Essa conta aqui está meio grande, e quando nós formos combinar com essa equação aqui, para fazer um sistema e descobrir a função, vai ficar um pouco complicado os cálculos. Então, o que eu posso fazer? Eu percebo que todos os números aqui, isso não é essencial para a questão, tá, gente? É uma economia de tempo no futuro com a conta, mas se quiser fazer
sem simplificar, também pode fazer perfeitamente que dará certo. Ó, posso simplificar a equação por 25 para deixá-la menor, certo? 25 dividido por 25 dá 1. 5.625 dividido por 25 dá 225. E 75 do 75b dividido por 25 dá 3, certo? Eu dividi toda a equação por 25. E eu aí mantenho a razão entre as incógnitas. Certo? Pego essas duas equações que eu tenho e coloco em um sistema, certo? Onde eu já tenho até o b aqui isolado para facilitar a gente. Então, como eu já tenho um valor de b, eu vou substituí-lo na equação de baixo para descobrir o valor de a, certo? Repito aqui até o a, mas no lugar de 3b eu ponho o valor de b, que é menos 150a, certo? Multiplicando aqui, eu obtenho 450a. E aí é só fazer a conta. 225a menos 450 é igual a menos 225a, certo? Eu passando o 225 para o outro lado, porque eu quero o valor de a, então eu tenho que isolá-lo, eu tenho a igual a menos 1, 225 está multiplicando, passou dividindo, e o sinal veio junto com ele, beleza? Então o valor de a é menos 1 sobre 225, certo? E aí é só substituir aqui o a por menos 1 vezes 225, certo? Substituir aqui vai dar menos 150 sobre menos 225. E aí eu tenho o valor de b simplificando. Ó. Sinal de menos com sinal de menos vai dar sinal de mais. E o b, se eu simplificar isso tudo aqui por 75, em cima e embaixo por 75, eu tenho o valor de 2/3. Então, a função que eu quero, eu tenho aqui, ó, substituir a por 1 sobre 225, ax ao quadrado, mais bx, lembrando que o c é 0. Isso aqui é a resposta da letra E. Ela está somente dada de uma maneira diferente, né? Na letra E você está escrito 225y igual a 150x menos x ao quadrado. É exatamente a mesma função, só que a diferença é que se mudou o denominador. Botou 225 como um denominador comum, passou ele multiplicando para o outro lado e trocou a ordem do a e do b, certo? Mas é exatamente a mesma função. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Se eu colocar 225 como denominador comum aqui desse lado, eu continuo tendo menos x ao quadrado, mais aí aqui dividido por 3 dá 75, mais 150x, correto? Passando o 225 para o lado de lá, multiplicando, eu tenho 225y igual a menos x ao quadrado, mais 150, x. Certo? Deixa eu escrever o 150 direito aqui para ficar tudo certo. E aí nós temos a resposta exatamente como está na letra E, só trocou o 150 de lado com x, dá no mesmo, né? Botou 150 antes. E é assim que a gente resolve essa questão. Um macete muito importante para decorar nessa questão, decorar não, aprender para resolver questões de função quadrática, é que quando tem um ponto x0, você logo já consegue descobrir o valor de c. E você não tem que ficar colocando c em todas essas contas que a gente fez até o final da questão, beleza? Bom, pessoal, a questão 3 é um pouco similar à questão 1. Ele te dá alguns pontos da função, e você tem a fórmula da função quadrática, só que em vez de descobrir a função em si, né, a fórmula da função, você tem que descobrir o valor de h, que é o y do vértice da função. Claramente, no exercício já tem 3 pontos que você pode pegar a partir de princípio para achar o valor de h. Ponto 4 e 3 da função, o ponto 5 e 0 e o ponto 0 e h, que é o vértice. Beleza? X do vértice é 0 e y do vértice é h. Só que, quando se tem o x do vértice 0, o meio da função, o meio da parábola é 0. Então, a parábola praticamente se espelha
no eixo x. Então, por exemplo, o valor de y para 1 e menos 1 vai ser igual, para 2 e menos 2 vai ser igual para x, né? O valor de x igual a 1 e menos 1 tem o mesmo valor de y. O valor de y para menos 2 e 2 tem o mesmo valor. E assim sucessivamente. Então, se você tem o valor, o ponto 4 e 3, e 5 e 0, eu também consigo achar com o número oposto de x. Ó. Menos 5 e 5 tem o mesmo valor de y, então vai ser 0 também. 4 e menos 4 tem o mesmo valor de y, então você já consegue achar mais 2 pontos aqui. E a dica que eu dei na primeira questão foi qual? Quando x é 0, você descobre o valor de c. Então, você aqui consegue achar, ó, y igual a h. Corta o a, porque aqui é a vezes 0, b vezes 0 também corta. Então, h é igual a c. Então, toda vez que eu for substituir aqui, eu tenho, em vez de c, eu tenho h, beleza? E aí, eu peguei todos os pontos aqui e coloquei na fórmula da função quadrática, olha. Ponto 4 e 3, y igual a 3, a vezes x ao quadrado é 4 ao quadrado, mais b vezes 4, mais c, que vira h, certo? Aí eu tenho essa fórmula aqui, certo? E eu faço isso com todos, como está descrito aqui. Se você quiser pausar para ver o vídeo, para ver todas as continhas, é bem simples, só substituir o y pelo valor e o x também, lembrando que c é h. Ó, e no final, a gente tem essas 4 equações aqui, ó. Essa e essa. Essas 4. E nós conseguimos montar dois sistemas com ela. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou montar um sistema com as equações do ponto 5 e 0 e menos 5 e 0. E eu esqueci de até de pôr aqui, com os pontos 4 e 3, e menos 4 e 3, certo? E olha como é que fica. Pegando o ponto 5 e 0, a gente tem uma equação, e o menos 5 e 0 a gente tem quase a mesma equação, só muda o sinal de b, porque o x não é menos 5 em vez de 5. O de a não muda, porque 5 ao quadrado e menos 5 ao quadrado vai dar o mesmo valor, porque acaba que o menos sai. Mas em b, como não está elevado a um número par, continua o sinal. Então, nós temos a mesma equação, só com a troca de sinal. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a técnica de sistema da adição. Você o quê? Somar uma equação à outra. E o que fica? 0 mais 0, 0. 25a mais 25a dá 50a. 5b mais menos 5b vai zerar. Então, o b sumiu. E aqui, mais 2h. No ponto 4 e 3 e menos 4 e 3, as equações vai acontecer a mesma coisa. A mesma equação com mais 4 e menos 4, a única diferença. Mais 4b e menos 4b. Somando as duas, 3 mais 3, 6. 16a mais 16a, 32a. 4b com menos 4b vai zerar. E h mais h vai dar 2h. Então, eu tenho essas duas equações com a e h, duas equações com duas incógnitas. Eu consigo, por substituição, fazê-las. Isolei aqui o h, 2h passando lá para o outro lado, menos 50a. h é igual a menos 50a sobre 2. Passei o 2 multiplicando e dividindo. Então, eu tenho h igual a menos 25a. 50 dividido por 2, 25. Beleza? Mas aqui, ó, parou aqui, certo? Agora, a gente parte para outra equação, certo? Daqui, vamos direto para essa aqui que a gente achou antes, certo? Eu tenho o valor de h em função de a. Então, eu substituo 6 igual a 32a mais 2 vezes, qual é o valor de h? Menos 25a, certo? 6 igual a 32a mais 2 vezes menos 25a. Aqui eu repito e aqui eu multiplico, certo? 2 vezes menos 25 é igual a menos 50. Então, eu tenho 6 igual a menos 18a, porque eu tenho 32a menos 50, eu tenho menos 18a. Correto? Passei o menos 18, está multiplicando aqui e dividindo para o outro lado. Então, eu tenho a igual a menos 6 sobre 18. Eu passei o sinal também. Então, o menos vem para cá. Simplificando por 6 em cima e embaixo, 6 dividido por 6, 1. 18 dividido
por 6, 3, menos 1/3, certo? Agora eu tenho o valor de A. O que eu faço aqui no H igual a menos 25A? Eu substituo o valor de A que eu achei, correto? A igual a menos 25 vezes menos 1/3 que eu achei o valor de A. Menos com menos aqui dá mais, certo? 25 vezes 1, 25. O 3 também está multiplicado com 1, que o denominador do número inteiro é 1. Fica implícito. Então, eu tenho 25 sobre 3, que é o valor de H, o Y do vértice, que é justamente a letra D, beleza? Bom, pessoal, a questão 4 é uma questão mais simples do que as outras, menos trabalhosas, né? Que você tem uma pessoa que quer fazer um viveiro de lagostas num formato de um quadrado ou um retângulo, em que ela quer saber qual a área maior possível para se fazer o viveiro com 100 metros de tela, certo? 100 metros lineares. Então, a soma do perímetro de todos os lados do viveiro tem que dar 100, certo? E você tem as medidas de um lado x e a de outro lado y, certo? Então, o perímetro nós podemos dizer que o 2x, né? Porque esse lado é x e esse lado também é x. E 2y, a soma desses todos os lados dá 100, correto? E qual vai ser a área do viveiro? Um retângulo ou um quadrado que seja? Tanto faz, a gente não sabe ainda se vai ser um quadrado ou um retângulo. A área vai ser o quê? Base vezes altura, ou lado vezes lado. X vezes o y, correto? Aí eu tenho duas equações aqui. Ele quer saber quais são as medidas de x e y para ter a área máxima. No caso, eu tenho 3 incógnitas no sistema, A, X e Y, mas não vai ser necessário fazer nada com A. Então, nós conseguimos fazer o sistema mesmo assim. Como que a gente inicia? A gente inicia com a equação do perímetro, isolando qualquer uma das incógnitas. Vamos isolar o y aqui, mas pode ser o x se vocês quiserem. 2y igual a 100, passei o 2x para o outro lado, menos 2x, certo? E aqui, eu dividi toda a equação, por 2, ou passar o 2 para o outro lado, tanto faz. Ó, 2y sobre 2, y, 100 dividido por 2, 50, e 2x dividido por 2, x. Beleza? Agora, parando nesse aqui, y igual a 50 menos x, nós vamos para a outra equação, correto? Aqui, área igual a x vezes y. Eu não tenho o valor de y aqui, certo? Então, eu pego o valor da área. A área igual a x vezes, aí no lugar do y eu ponho o valor que eu achei, 50 menos x. A área é igual a 50x menos x ao quadrado, certo? X vezes 50 e x vezes menos x. E aqui eu tenho a equação, a função da área em função do valor de x, certo? E quem seria a área máxima aqui nessa função? Seria o y do vértice. O a não tem a função do y em uma função normal? Então, só está escrito a em vez de y, porque a gente já usou o y aqui em cima, certo? Então, a área máxima é o y do vértice. E o valor de x, que tem a área máxima, é o x do vértice. Então, nós fazemos o x do vértice aqui, correto? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Aí, x do vértice eu substituo menos b por 50, menos 50. E o a que é menos 1. 2 vezes a, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 50 sobre menos 2 dá 25, certo? E aí eu volto lá em cima na minha equação. Y igual a 50 menos x. Eu substituo x por 25. Y igual a 50 menos 25. Y igual a 25. Beleza? Então, é a letra D, que é a resposta em que o valor de x é 25 e o de y também é 25, para dar a área máxima no viveiro. Certo? Bom, gente, a questão 5 é bem parecido com a 4. Se quer montar uma área para um show, certo? A área tem um palco aqui, um lado paralelo, que é o x, e os dois lados y, certo? Com a medida y e aqui com a medida x. E se quer montar com 2 tipos de tela, a maior área de palco possível, correto?
Você tem um orçamento de 5.000 para construir todas as telas X, todos os métodos de tela X e todos os métodos de tela Y. A tela X, que é a tela tipo A, custa R$20 o metro. E a tela Y custa R$5 o metro, certo? Então, no orçamento, eu tenho R$5.000 para construir X metros da tela A, que isso custa 20, certo? E Y metros para a tela B, que custa 5, correto? E aqui, a área que eu quero é X, certo? A área do palco, da área aqui do público, é X vezes Y, certo? Que vai dar um retângulo isso aqui, aí é base vezes altura. Então, eu começo do mesmo jeito que eu comecei a questão anterior, certo? Eu tenho essa fórmula aqui, eu isolo o y, certo? Eu passo o x para o outro lado, menos 20x mais 5.000. Passei o 5 aqui, que está multiplicando, para baixo, dividindo, certo? E eu tenho isso aqui, menos 20 dividido por 5 dá 4, menos 4x, 5.000 dividido por 5 dá 1.000, correto? Então, eu tenho essa fórmula aqui para y, beleza? Essa fórmula. E o que eu faço? Eu substituo o y novamente nessa fórmula aqui de cima. Olha, a é igual a x vezes y. O que eu faço? Eu substituo o y que eu tenho em função de x. Então, descendo aqui, ó, a área é igual a x vezes, aí o valor de y, menos 4x mais 1.000. Multiplicando aqui o x pelo parêntese, x vezes menos 4x ao quadrado. X vezes 1.000, 1.000x, perdão. Qual que é a área máxima? A área máxima é o y do vértice, certo? Porque o a não é uma função quadrática aqui, certo? Em que o a faz o papel do y. Então, o valor de x para ter a área máxima vai ser o x do vértice, certo? Para complementar o ponto do vértice, que é x do vértice e y do vértice. Correto? Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, x do vértice é menos 1.000, certo? b é 1.000, sobre 2 vezes menos 4. Menos 4 é o valor de a. Fazendo a conta aqui, a gente acha 1.000 divididos... Menos 1.000 dividindo menos 8, certo? Menos com menos vai dar mais. 1.000 sobre 8 dá 125. Então, o valor de x, o valor de quantos metros terá na tela A, vão ser 125 metros, certo? E aí aqui eu pego a equação do y em função de x de novo. Quantos metros de tela y que eu quero? Tela B, desculpa, que a gente representa como y aqui. É menos 4x mais 1.000. Eu tenho o valor de x, que é 125, então eu substituo, certo? Menos 4 vezes 125 dá menos 500. Mais 1.000, 500. Então, eu tenho 500 metros de tela B, que aqui a gente representa o valor de y, e 125 metros de tela tipo A. E isso está descrito na letra D, beleza? Bom, pessoal, a questão 6... descreve uma função que calcula o número de infectados F em função dos dias, certo? O dia que tem o primeiro infectado é o dia número 1. E a partir daí, o valor de T vai contando o número de dias, beleza? O que a função diz? Que quando atinge 1.600 infectados, a detetização que foi feita já tinha sido feita antes, uma detetização em todos os bairros da cidade, terá que ser feita novamente. E a questão quer saber em qual dia, após o primeiro contágio, qual dia, contando a partir dessa função aqui, que chega-se a 1.600 infectados, beleza? Então, a questão é até bem simples. Aqui, f em função de t, que é o nosso y, a gente substitui por 1.600, certo? Porque isso aqui representa o número de infectados em função dos dias. Então, o número de infectados é 1.600 e eu acho o valor de t aqui que vai ser em qual dia que vai atingir isso, correto? Então, temos 1.600 igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Essa função aqui, essa equação, está com valores muito altos e na hora de fazer um Bhaskara, se precisar, vão ser valores altos que talvez podem se enrolar e fazer a conta. Então, se você quiser simplificar antes, para facilitar a sua conta, você pode.
eu simplifiquei dividindo toda a equação por 2. 1.600 por 2, 800, menos 2t ao quadrado por 2, menos t ao quadrado, 120t dividido por 2, 60t. Beleza? Então, arrumando essa função aqui, eu só passei 800 para cá, menos t ao quadrado mais 60t menos 800 igual a zero. Aí, como é que a gente acha os valores de t? Por Bhaskara, certo? Qual a fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vamos substituir menos 60, que é o valor de b, mais ou menos raiz, aí 60 ao quadrado, menos 4, vezes menos 1, que é o valor de a, vezes menos 800, que é o valor de c. Beleza? Vamos resolver. Aí embaixo a gente põe o menos 1. Menos 60 mais ou menos 60 ao quadrado. Uma dica, pessoal, quando tem um número grande assim, que termina em 0 ao quadrado, o que você pode fazer? Você duplica o número de zeros e faz só do restante. Por exemplo, 60 ao quadrado. Eu posso separar assim. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. Certo? E quantos zeros eu tenho? 1. Então eu ponho 2 zeros. Eu faço ao quadrado o que está na direita, e só quando termina em 0, beleza? Eu faço ao quadrado o número menor aqui, que é o 6, 36, e duplico o número de zeros, beleza? Então eu tenho 60 ao quadrado igual a 3.600. E aqui, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 800... Ó, eu multiplico aqui, ó, 4 vezes 8, 32, e eu só coloco os zeros restantes, ó, 3.200. Menos com menos, mais. Com outro menos, menos. Então fica 3.600, menos 3.200, e aqui 2 vezes menos 1, menos 2, beleza? Então, fazendo essa continha aqui, essa subtração, eu tenho raiz de 400. Show? Quanto que é a raiz de 400? É 20. Fatorando, você acha 20. Menos 600... menos 60, perdão, mais ou menos 20 sobre menos 2. O que eu tenho aqui? Vamos fazer tanto com menos e tanto com mais a conta. Menos 60 menos 20 sobre menos 2, eu tenho menos 80 sobre menos 2 igual a 40. Aqui eu tenho menos 60 mais 20, menos 40 sobre menos 2, menos com menos 20, assim como aqui também é menos com menos, vai dar 40. Só que ele quer saber... Essa fórmula vale para os primeiros 60 dias da epidemia. Os dois valores estão entre os 60 dias. Só que ele quer saber quando se faz a segunda detetização. E qual é o valor que primeiro atinge o valor de 1.600 infectados? O 20º dia de epidemia ou o 40º? É o 20º, beleza? E essa opção está na letra B. Se você observar as opções, nem tem a opção do 40, só o do 20. Beleza, galera?